E aí, gente, beleza? Chegando aí, estamos aí, juntinho, eu e vocês. Não tem para o pessoal começar a entrar, né? E hoje eu resolvi gravar essa live, né? Tô falando desde ontem, porque eu estou ouvindo muitos argumentos, pseudo-argumentos, né? O pessoal diz que são argumentos, que são válidos. Por que a gente não tem que ficar de quarentena? Que a quarentena é bobagem, que é uma babaquice, que o Brasil vai falir, que vai dar tudo errado, que vai quebrar, etc, etc, por causa da quarentena. Que tem uma certa lógica, tem mesmo. A gente vai passar um período econômico muito difícil, de tudo, vai mesmo. Mas aí vem aquela questão, se a quarentena vai quebrar o país, vai destruir o país, vai acabar com o emprego, vai acabar com os salários, vai gerar miséria, desemprego em massa, etc, 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 porque todo mundo está fazendo, todo mundo aqui no Brasil, né, está falando que tem que fazer quarentena, e porque o mundo está de quarentena. E nós só vemos o seguinte, eu só vejo as únicas pessoas que eu escuto dizendo que não querem a quarentena são os de Bolsonaro, aliado aos evangélicos que querem as suas igrejas abertas e querem ir lá para ficar nas suas igrejas. Um amigo meu do Ceará falou que no bairro dele, que é a periferia de Fortaleza, as igrejas estão lotadas normalmente. Se você é do Bom Jardim, se você é ali do Siqueira, se você é dessa região aí, você sabe se as igrejas estão enchendo ou não. Aqui também, aqui em São Paulo está mais difícil, mas no Rio eu sei que isso está acontecendo também. Né? Muitas igrejas de periferia, o pessoal está enchendo as igrejas. E aqui nos lugares mais afastados também, o comércio está aberto e o pessoal também está indo, né, fazendo aglomeração em igreja. Só então o eleitor de Bolsonaro e o grupo de evangélicos é que estão fazendo isso. A Igreja Católica já emitiu uma nota que vai transmitir todas as suas missas, todos os seus trabalhos religiosos pela internet. Então a Igreja Católica não aderiu. Me parece que as igrejas protestantes também não aderiram. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar aqui os argumentos. Quais são os argumentos? Eu botei aqui, gente, pelo seguinte, meu computador deu um pau. Então eu pesquiso as coisas aí no celular e depois dou uma anotada aqui para poder falar. Seguinte, primeiro argumento. O trânsito mata muito mais do que a Covid. E ninguém parou de dirigir, não tiraram os carros da rua, não prenderam todo mundo, não tiraram as carteiras de ninguém. Por que então, se o trânsito mata muito mais que a Covid, por que a gente continua a dirigir? Olha, eu quero que você guarde esses números. O trânsito mata por dia mais ou menos 115 pessoas. 115 pessoas por dia morrem por causa do trânsito. E existe cerca de 478 hospitalizações mensais por causa do trânsito. A diferença, isso aqui também é tido como um problema de saúde pública. A diferença é que o trânsito não é uma epidemia. Epidemia é o seguinte, você tem uma doença, uma infecção numa área qualquer, vamos botar aqui o Brasil inteiro. Então, dentro do Brasil, você tem uma epidemia e aquilo ali tem um tempo, é muito intenso, é um surto, a coisa vem atropelando, dá um pico, depois ela desce. O problema do trânsito é que o trânsito não é uma epidemia, é uma endemia. O que é uma endemia? Uma endemia é uma doença, um problema aqui de saúde pública, que ele é perene, ele está sempre ali. Você não consegue diminuir, você não consegue combater, você não consegue acabar com ele. Você é obrigado a sofrer com essa endemia direto, porque você não consegue resolver. O problema do trânsito, que mata 115 pessoas por dia e gera 15 internações por dia, é o seguinte, você não consegue parar. Olha, eu vejo propagandas pela segurança no trânsito desde que eu era criança. Eu me lembro de uma propaganda da Irene Ravache, uma atriz, eu não sei se era final dos anos 70 ou começo dos 80, acho que era final dos 70, em que ela, ironicamente, né, uma propaganda meio irônica, ela meio chorando e falava, você sabe, né, ele corre tanto assim porque não vai, né, não vai. Queria dizer que o cara que corre demais com o carro, ele faz isso porque ele é broxa. Então você vê que é uma campanha de humor mais agressivo, para tentar fazer o motorista andar mais devagar para ter menos acidentes. Você vê, teve que pôr uma lei para botar a criança só no banco de trás e na cadeirinha. Eu me lembro que minha cunhada
um bebê pequeno, ela botava aqui, abraçada ele aqui no banco da frente e vão embora. Quer dizer, se morrer, que se dane. Teve que ter uma lei para conscientizar os pais. Tem que ter lei para o pessoal usar cinto, né, para poder dirigir, senão o pessoal não usa. Tem que ter lei falando qual a velocidade que você pode andar. E tem que encher de radares, porque só a lei o pessoal não respeita. Então não tem como parar essa endemia pelo mesmo motivo que as pessoas agora querem acabar com a quarentena. Falta de consciência. Porque ele não vai matar só ele que está dirigindo, ele vai matar quem está com ele vai matar em quem ele bater, ele vai matar em quem ele atropelar. A gente sabe do caso daquele rapaz aqui de São Paulo, que foi atropelado na Marginal, o cara arrancou o braço dele com a pancada e continuou. E aí lá na frente ele parou, o cara tirou o braço, jogou no rio e foi embora. Então é uma endemia, você não tem como parar, porque o motorista não tem consciência. Então a gente não para definitivamente, que é algo que não para, é algo que não sossega, e que dependeria de haver consciência da parte de quem dirige. Então não tem o que fazer, é uma endemia. Quer outro exemplo de endemia? Que nós estamos passando agora. Dengue. A dengue afeta 7.500 pessoas por ano no Brasil. E também vem a Zika, que está em torno de uns 4, 5 mil casos por ano no Brasil. É uma endemia. Por que a gente não faz quarentena, todo mundo dentro de casa, para acabar com a dengue e com a Zika? Porque não depende do nosso contato. O vetor de transmissão dessas endemias é um mosquito. Agora, há campanhas para você não acumular água em casa. Pessoas vêm da saúde, vêm te visitar para dar uma olhada no teu quintal. Existem campanhas na televisão. Então não adianta, por exemplo, botar todo mundo dentro de casa para não propagar essa endemia de Zika e de dengue, porque não depende de mim, depende do mosquito. A minha parte é não deixar água acumulada para que ser reservatório de larvas, gerar mosquitos que vão me contaminar. Então por isso que não se faz quarentena para essas endemias. Tá? Não tem como fazer, é impossível. Aí o outro argumento que o pessoal usa é o seguinte: a SARS e o Ebola, hoje eu estou um pouco nervoso, um pouco tenso por estar preso dentro de casa, por estar com outros problemas que têm a ver com isso, e porque eu vejo gente querendo brincar. Eu até fui escrever, eu acho que eu postei um vídeo hoje, estava ébola e não ebola. Me perdoe os erros aí de português. Aí depois é que eu me toco, aí vou corrigir, alguém me liga, eu não saio do celular, né? É WhatsApp, é uma opção de coisa falando com muita gente. Mas me perdoe. Mas ó, SARS e ébola, e ebola, aí viu? E ebola são muito piores. Tem uma taxa de mortandade muito maior do que a Covid, e a propagação dela, o contágio é muito mais fácil, né? Contagia muito mais, é muito mais contagioso que a Covid. Vamos lá. Existe uma diferença muito grande entre a SARS e o Ebola para a Covid. Se eu pegar Ebola, vamos dizer que tem 5 pessoas aqui morando comigo. Eu pego, rapidamente eu começo a manifestar os sinais, eu caio aqui doente, fico mal. Se você encostar no sangue ou nas minhas fezes, você também pega e está ferrado. O que é que fazem? Me levam para um tratamento isolado e pegam essa família aqui e deixam isolado. Se alguém manifestar a doença, é internado. Então é muito rápido, do ponto que eu pego até o ponto que aparecem os sinais de que eu estou doente, é muito rápido. E a contaminação é só se você tiver contato com os líquidos que saem do meu corpo, fezes e sangue. Então eu acho que ninguém sai por aí encostando na merda de ninguém, nem no sangue de ninguém. Então a contaminação é muito mais complicado e os sinais se dão rápido. A SARS, idem. O cara fica doente rapidinho. Ele já fica doente, já demonstra sinais, já interna, o cara isola e quem teve contato com ele rapidamente é isolado também. Então você evita o contágio, ainda que a taxa de mortes dessas doenças seja muito pior. O que acontece com a Covid? Eu pego Covid hoje, não tenho sinal nenhum. Vou levar uns 7 dias para manifestar algum sinal, se eu manifestar. Enquanto isso, eu pego no ônibus, eu contamino. Eu aperto o botão do elevador, eu contamino. Eu pego na maçaneta, eu pego no balcão de algum lugar, eu contamino. Eu chego e encosto assim no cara, eu posso estar contaminando. Eu tenho uma namorada, eu sou aquele tipo de cara galinha por aí, beijo 4, 5, estou contaminando. E eu não tenho sinal. Aí vamos dizer que daqui a 7 dias eu começo a ficar levemente doente. Aí eu sou um cara parecido com o Bolsonaro, que acha que isso é uma gripezinha, e faço igual ele fez nas manifestações do dia 15.
Abraço, beijo, pego na mão, colo o rostinho para tirar selfie, pego o celular, encosta aqui, depois passo para você. Eu estou contaminando. Aí eu vou cair de cama com 10 dias. Então, durante 10 dias eu espalhei para quantas pessoas esse vírus? E pensando assim, eu espalho para 2, essas 2 para 4, esses 4 para 8, 8, 16, 32, 64, 128 e vai embora. É uma progressão geométrica, você vai estourar, você vai arrebentar. E existe o caso da Covid, que 15% das pessoas são assintomáticas. Não tem nenhum tipo de reação, nenhum tipo de problema. Para ela está sempre saudável. E ela vai continuar espalhando, 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 espalhando. A pessoa está com a Covid há 2 meses, está com coronavírus, há 2 meses, não tem sintomas, é assintomático, não fica doente, mas espalha o vírus. Então você espalha o vírus para todo mundo e você está bem. Deu para entender a diferença? O ebola, eu caio aqui passando mal, me interno e já separo a minha família aqui. A SARS, eu já caio direto, me interno e isolo a minha família. O coronavírus dessa doença Covid, eu passo 10 dias, eu passo 7 dias, 10 dias sem ter sintomas espalhando o vírus. Ou eu simplesmente vou ser um vetor para espalhar esse vírus para contaminação, sendo que eu mesmo não vou ficar doente. Pegou a diferença? Você conseguiu entender a diferença? Vamos lá. Vamos lá o seguinte, eu peguei aqui alguns dados. No Brasil morrem diariamente, ou porque ficou velho, ou porque está doente, ou porque teve um acidente, ou qualquer outra coisa, cerca de 3.400 pessoas por dia. 3.400 pessoas por dia morrem no Brasil. Isso é normal para nós. Né? Para nós é normal esse número. É um pouco alto, mas é um número normal no Brasil. Vamos lá. A Covid na Itália, só em um dia, matou 970 pessoas. Em 24 horas, matou 970 pessoas, quase 1.000 pessoas. Na Espanha, 769 em um dia. 769 pessoas em um dia. Milão foi contra a quarentena. Começou com a quarentena, aí fizeram assim, Milão não pode parar. É a mesmíssima coisa que estão falando aqui. O Brasil não pode parar. Tinha 200 pessoas contaminadas em Milão. 200. O prefeito fez uma campanha. Milão não pode parar. Hoje, lá tem 25.000 pessoas contaminadas. 5.000 mortes. É 20% de morte. 5.000. Quer dizer, de 25.000 que pegaram, 20% morreu. São 5.000 pessoas só numa cidade. No Brasil morrem 3.400 no país. Presta atenção nisso. Olha só. Agora eu vou voltar aqui um pouquinho para te falar de outros dados. Das pessoas que morrem no Brasil, das pessoas que morrem no Brasil é o seguinte. Por dia, você tem 277 acidentes vasculares cerebrais, o AVC, o famoso derrame. 277 pessoas por dia têm derrame. Essas pessoas têm que ser internadas em UTIs. A maioria, se não todas. Por dia no Brasil, 1.100 asmáticos são internados. 1.100 asmáticos são internados por dia no Brasil. Muitos deles vão para a UTI. 15 pessoas por dia são internadas no Brasil por acidentes de trânsito. 138 pessoas por dia são baleados. Essas pessoas precisam de UTI. O policial que foi baleado, o transeunte que pegou uma bala perdida, o cara que foi assaltado e tomou tiro, a criança que tomou um tiro numa favela, o próprio marginal que foi assaltar e tomou tiro. 138 pessoas por dia, elas precisam de UTI. Tem 960 infartos por dia no Brasil. Acho que quase todos ou todos precisam de UTI. Ou seja, a gente precisa mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, talvez varie dia que use mais ou dias que use menos, de 2.400 leitos de UTI por dia no Brasil. 2.400 leitos por dia no Brasil. O que acontece? Quando alguém está ocupado, alguém tem alta, sai e libera uma vaga. Antes da Covid, 80% desses leitos estavam ocupados.
Sendo que a maioria está na rede privada, não está na rede pública, não está com SUS. A maioria, acho que 60%, 70%, está na rede privada. Não é para quem depende do SUS isso. Então nós temos esse valor aí. Agora pensa aqui comigo. Vamos lá os números que isso aí também entra. O Roberto Justus, né, falando lá com o Mion, falou, se você soubesse de estatística, coisa que aparentemente está na cara que você não sabe, você ia entender que 7 mil mortes para 7 bilhões de pessoas não é nada. Bom, primeiro ele está falando 7 mil mortes para a população mundial, e não é. Fala-se em 7 mil mortes no Brasil com a quarentena. Agora vamos lá, você já entendeu que a contaminação por coronavírus se dá muito mais fácil do que por outras doenças, pelos motivos que eu expliquei. A taxa de contaminação dela varia entre 40% a 70% da população. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Vamos fazer pelos números mínimos. 40% de contaminação significa que nós teremos 80 milhões de infectados. 80 milhões de pessoas no Brasil, no mínimo, sem quarentena, tá? Se a gente quebrar a quarentena, vão se infectar. Dessas pessoas, vamos contar que desses 80 milhões, 5 milhões precisem de internação. 5%, só 5%, a taxa é mais alta, tá? Que desses 80 milhões que vão contrair o vírus, 5% fiquem graves e precisam de internação em UTI. Isso dá 4 milhões de internações, ou seja, será necessário 4 milhões de UTIs. O Brasil tem cerca de 42 mil leitos. Não dá 10%. Ou seja, você vai precisar de 40 milhões, de 4 milhões de UTIs e você tem 42 mil, sendo que 80% já estão ocupados. Deu para você entender? Agora você entendeu? E isso é o seguinte, esse pessoal que sofre, os 277 que sofrem AVC, os 1.100 que sofrem asma, os 15 por dia por causa de trânsito, os 138 por causa de serem baleados, os 960 de infartos, vão chegar nos hospitais e não vai ter como internar, esse pessoal vai morrer. Isso é mais ou menos 2.400 mortes por dia de pessoas sem o Covid. E qual é a taxa de mortalidade do Covid? Uma taxa baixa. Vamos pegar que então 40% da população brasileira, 80 milhões, pegou o Covid. Taxa de mortandade, 1%. 1% vai dar 800 mil mortes. Aí eu te pergunto, não são 7 mil mortes, Roberto Justus? Você não entende de estatística. O que você faria, Roberto Justus, se sentasse aqui um aprendiz diante de você e falasse que vão morrer só 7 mil pessoas no mundo, porque ele não sabe estatística, ele não entendeu que só no Brasil, sem a quarentena, vão morrer 800 mil pessoas. Eu sei, você diria, você está despedido. Eu não é, Roberto Justus, você não iria fazer isso? Então, Roberto Justus, você está despedido. Você não serve para dar conselho, dar pitaco em lugar nenhum. Resigne a sua própria insignificância. Então, gente, aqui estão argumentos que mostram por que não pode. Porque, olha, com a quarentena, do jeito que está sendo feito hoje, já vai dar mais de 7 mil mortes, você não tem dúvida nenhuma. Vai dar mais de 7 mil mortes. Com a quarentena, do jeito que está hoje, eu não tenho ideia, vai passar muito. Agora, sem a quarentena, são 4 milhões de leitos de hospital e nós não temos. E outra coisa, você que é novo, que acha que não vai dar problema nenhum, olha, se você tem alguma cardiopatia, se tem algum problema do coração, se você tem diabetes, se você tem obesidade, obesidade mesmo, obesidade mórbida, se você tem asma, bronquite, se você está fazendo algum tratamento de imunossupressão, se você tem lúpulos, se você precisa fazer um transplante ou fez um transplante, qualquer situação dessa e você pegar a Covid, você vai morrer independente da sua idade. Você pode ter 20 anos, se você tiver algum desses problemas que eu falei, você vai morrer. E você pode ter 50 e você vai morrer do mesmo jeito. Deu para entender por que tem que fazer quarentena? E outra coisa, fora tudo isso, ainda tem o seguinte, me perguntaram, né? Puxa, a gripe comum mata 160 mil por ano. Por que não faz isso tudo? Eu acho que eu já expliquei, né? 160 mil por ano não são 800 mil
em 3, 4 meses. Né? Deu para entender? Deu para entender a diferença? 800 mil em 3 meses, 160 mil por ano. E tem as vacinas. E a gripe comum é uma endemia. Eu já expliquei por que é diferente. Gente, aí o pessoal fala, mas o Brasil vai falir. Aí, para finalizar, o Brasil vai falir, tá bom. Vou começar pelos argumentos mais bestas para você entender por que tem que fechar. Tá? Os Estados Unidos, o Trump começou falando que não ia fazer quarentena, que isso era uma bobagem, era uma gripezinha à toa, ele falou a mesma coisa, a América não pode parar, hoje ele já voltou atrás. Hoje ele voltou atrás, parou ontem, né? Parou tudo, antes de ontem até, parou tudo, quarentena, liberando o maior programa de ajuda, de transferência de renda do mundo, nunca ninguém liberou tanto dinheiro, os Estados Unidos está fazendo isso. O Trump liberal está liberando 2 trilhões de dólares, vai chegar cheque em casa das pessoas, de 1.600 dólares para elas ficarem em casa. Já falei, o prefeito de Milão, Giuseppe Sola, o que ele fez? Pediu perdão na TV pela merda que ele fez. Porque errou, está morrendo muita gente lá numa cidadezinha. A gente é um país com 210 milhões de pessoas. Aí vamos lá, vamos parar. Então é isso. Primeira coisa, se a Itália, que não queria, se Milão, que não queria parar, parou. Se os Estados Unidos, o Trump que estava contra, inclusive o Bolsonaro falou que achava até que o Bolsonaro ia voltar atrás, né? Ia liberar tudo. Não, ele arrochou, fechou a quarentena. Se a Inglaterra, que deixou livre, o Boris Johnson falou, não, vamos deixar contaminar, que aí as pessoas vão pegar a imunidade. Voltou atrás, está investindo 17% do PIB para dar dinheiro para as pessoas ficarem em casa, para salvar as empresas. Será que eles são loucos e o Bolsonaro é o gênio? Porque em toda a vida do Bolsonaro ele sempre teve comportamentos estúpidos e agora, só agora ele é o gênio. Contra todos os líderes mundiais, contra o Trump, que é o ídolo, nossa, o ídolo do Bolsonaro é o Trump está contra ele. A Inglaterra liberal do Boris Johnson está contra ele. A medicina está contra ele. Cientistas do mundo inteiro estão contra ele. O ministro da Saúde do Brasil está contra ele. Os médicos do Brasil estão contra ele. Mas ele é um gênio. Só ele é que é o gênio. Por quê? Aí vamos falar então do problema financeiro. Vamos supor, não, o Brasil não pode parar, libera todo mundo para trabalhar e vamos ver o que dá. Primeiro você já viu, né? 2.400 pessoas por dia, mais ou menos, morrendo por falta de atendimento. Sem ter nada a ver com a Covid. Não pegou a Covid, não pegou o coronavírus. Vai morrer, porque o hospital vai estar lotado, não vai poder atender quem teve derrame, quem teve infarto, quem foi baleado, quem se acidentou no trânsito, quem tem asma, quem tem bronquite, quem tem diabetes, vai morrer. Fora, quem pegar a Covid, poderá chegar, os números corretos são entre 800 mil pessoas e 1.400.000 pessoas em 3 meses. Isso só pela Covid. Eu pergunto a você, como é que a economia vai andar desse jeito? Quando as pessoas começarem a morrer e der merda, e feder feio, quem é que vai sair de casa para trabalhar? Quem é que vai sair de casa para comprar? Quem é que vai sair daqui para ir no shopping comer os girafas? Quem é que vai comer o madeiro? Quem é que todo mundo morrendo, jogando cadáver na rua, alguém vai na van comprar panela de pressão? Vai parar do mesmo jeito. Rapaz, me dá vontade de xingar os palavrões, de falar um negócio pesado. Porque é um fanatismo, é uma loucura. Se fosse só você que vai morrer, meu amigo, até pagava a tua passagem para você trabalhar. O problema é que você vai matar você, vai matar a sua família e vai ajudar a disseminar. Aí vai chegar em mim, vai chegar nos meus filhos, vai chegar nos meus irmãos, vai chegar nos meus sobrinhos, e eles vão morrer porque você é um idiota e um imbecil que não consegue entender. Desculpe se eu fico nervoso, cara, mas é porque é muito difícil, cara. Eu vejo gente querendo lacrar no Facebook, fazendo um textinho bonito, cheio de merda. Escorre merda do celular quando eu olho para textos de certas pessoas. Entendeu? Se você não confia em nada que eu falei, vai buscar os dados. Procura sobre Milão na Itália. Procura o que os Estados Unidos está fazendo. Procura sobre o número de infectados, né? Qual é a perspectiva de infectar? Quantos milhões vai infectar? E a mortalidade. Se infectar 1.000, 1%, são 10 pessoas. Se for 1 milhão, é 10 mil pessoas. Se for 20 milhões, e aí por aí vai. Então é só isso, é só fazer conta. É só fazer conta. Entendeu? Pelo amor de Deus, fique dentro de casa. Pelo amor de Deus, respeite. Se você não tem respeito por você, pense nos idosos que vão morrer e pense nas pessoas de 15 anos, de 10 anos, de 20 anos que vão morrer
porque não vão poder ter atendimento no hospital. Pense que você pode bater com o seu carro e não ter atendimento, que você, sua filha, sua mãe, sua mulher, seu irmão, seu marido pode tomar um tiro e não vai ter hospital para atender. Entendeu? Conseguiu entender? E nós vamos passar pelo menos 3 meses. Qualquer pessoa que falar menos disso não entendeu. Então se prepare para passar 3 meses em casa. Agora, o que faz para salvar a economia do Brasil? Governo, o mundo inteiro, a fórmula está sendo só essa. O governo mete a mão no bolso, no caixa do governo e dá. Porque todo liberal, todo neoliberal não diz que o problema do governo é que o dinheiro é nosso, não é dele? Então está na hora do dinheiro do governo voltar para mim. R$600 por mês, pelo menos para eu ter o que comer e pagar minhas contas, e você. E as empresas, o governo tem que bancar o salário das empresas, mesmo que haja redução, porque é aceitável, tá? É aceitável que haja redução, todo mundo tem que entender isso. Todo mundo tem que entender isso. Vai haver redução do salário. Mas pelo menos se você receber para comer, tá bom. Menos profissionais de saúde, profissionais de segurança, profissionais de limpeza têm que ganhar o salário integral porque eles estão lá trabalhando para a gente. Caminhoneiro tem que ter apoio, porque ele é essencial para trazer alimento e insumos para tudo, senão para de vez. Então o caminhoneiro tem que realmente receber estímulo, a gente tem que bater palma para eles, a gente tem que ajudar, mas eles não podem parar. Quando eles pararam porque estavam com problema lá de greve, eles queriam mudar a tabela, todo mundo apoiou, não apoiou? Então agora eles vão para a rua, vão trabalhar, a gente também vai apoiar, mas eles trabalhando. E se eles pararem de trabalhar, o exército assume e vai fazer o que tem que fazer. Assume no sentido de transporte, tá? Ditadura não. Um imbecil desse como ditador morre todo mundo. Bolsonaro já está sendo o mundo inteiro. Pesquise. Jornais da Europa e Estados Unidos. Pesquise. A Europa, Estados Unidos, o resto do mundo estão chamando o Bolsonaro de idiota. Eu publiquei no meu Face, da Infomoney. O recado foi dado. Com o Bolsonaro aqui, ninguém põe dinheiro, porque sabe que ele é um idiota. Ninguém vai jogar dinheiro fora, cara. Você vai pôr dinheiro num carro, tu sabe que o cara é imbecil e não sabe dirigir? Não. Então é dinheiro para as empresas manterem os empregos, é dinheiro para quem está em casa, é autônomo, poder comer, e é isso aí. 3 meses em casa, se Deus quiser, para tudo dar certo. Se não der, gente, vai morrer muita gente e vai demorar para parar a epidemia. É isso, gente. Obrigado, valeu. Compartilha, eu vou subir isso aqui também pro YouTube, né? Depois compartilha essa live aí para ver se ajuda as pessoas a entenderem. Obrigado, desculpa a demora, falei pra caramba, né? Falei mais do que devia, mas é isso aí. Valeu, gente. Até a próxima.